Os direitos reais regulados pelo Código Civil são normas e regras que regulam sobre os direitos que uma pessoa possui sobre seus bens corpóreos. Esses direitos são divididos em ramos e entre esses ramos estão os direitos reais de garantia. E serão esses direitos reais de garantias que vão ser abordados com mais profundidade no decorrer desse vídeo. Os direitos reais de garantia, como o próprio nome já diz, são garantias que uma pessoa possui para o recebimento de um crédito, e essas garantias elas são feitas sobre bens. Em outras palavras, o detentor desse direito, que é o credor, ele tem a garantia do recebimento de uma dívida através de um bem dado em garantia pelo devedor. Por exemplo, caso uma pessoa decida fazer um empréstimo bancário, ela pode dar a sua casa em garantia do pagamento dessa dívida. Assim, se ela não quitar a dívida dentro do prazo estabelecido, os direitos sobre o seu bem, sobre o seu imóvel, serão limitados a fim de satisfazer financeiramente o prejuízo do seu credor, que no caso aqui é o banco. Esses direitos reais de garantias, eles são utilizados como um meio seguro para que pessoas físicas e jurídicas tenham garantias quanto ao recebimento de uma dívida após a realização de um contrato. Temos 3 tipos de direitos reais de garantia: o penhor, a hipoteca e a anticrese. E eu irei abordar cada um deles um a um de forma mais clara. Quando uma pessoa ela quer realizar um empréstimo com alguém ou ela está com alguma dificuldade para pagar alguma dívida, ela pode dar algum bem seu móvel, seja um carro, uma moto, joias, para garantir o pagamento daquela dívida. Esse é o chamado penhor. O penhor ele tem características específicas. A primeira delas é a capacidade do devedor, que vai muito além daquela capacidade genérica da vida civil, porque o devedor aqui no caso ele tem que ter disponibilidade sobre a coisa. É um direito real de garantia, como já foi abordado. É um direito acessório, porque ele decorre de uma obrigação. Depende da tradição, porque a posse da coisa ela vai passar para o credor. Tem também a alienabilidade do objeto, porque só pode empenhar aquele que pode alienar a coisa. Haverá um débito, por ser uma garantia, tem um crédito e, por consequência, vai ter o débito também. A coisa ela tem que ser propriedade do devedor. Haverá ainda a nulidade do pacto comissório, porque é nula a cláusula que permite que o credor fique com o objeto após o vencimento do pagamento da dívida. Tem também a questão de que a coisa ela deve ser levada a registro, por qualquer um dos contratantes, e o fato de ser temporário, porque não pode ultrapassar o prazo que foi estabelecido. Então, essas são algumas características principais do penhor de forma um pouco mais resumida. Além da modalidade do penhor de bens móveis no geral, há algumas modalidades especiais, algumas espécies de penhor. Essas modalidades especiais de penhor são divididas em penhor rural, penhor industrial e penhor de veículos. O penhor rural, ele ainda é subdividido em penhor agrícola e em penhor pecuário. O penhor agrícola é aquele no qual pode ser penhorado maquinário, lenha cortada, colheitas pendentes, entre outros. Já o penhor pecuário é aquele no qual pode se dar em penhora animais que integram a atividade agrícola, pastoril ou de laticínios. Já o penhor industrial é aquele no qual se pode dar em penhora bens utilizados na atividade industrial do devedor, como maquinário, matéria-prima, produtos industrializados ou animais utilizados na produção. E por último, mas não menos importante, temos o penhor de veículos, que é muito simples. É aqueles veículos que são utilizados para transportes que podem ser penhorados. Agora vejamos sobre a hipoteca. A hipoteca ela é muito similar ao penhor, mas com uma pequena diferença. No penhor são utilizados bens móveis. Já na hipoteca, em regra, são utilizados bens imóveis. Claro que tem exceções.
porque navios e aeronaves também podem ser dados em hipoteca. Também, diferentemente do penhor, o bem, aqui no caso na hipoteca, não é transferido para o credor, ele permanece na posse do devedor. Um exemplo de hipoteca que já até foi citado anteriormente é quando uma pessoa ela quer fazer um empréstimo juntamente ao banco e ela dá a sua casa em garantia, em hipoteca, para o pagamento daquela dívida. Assim, se ela não pagar a dívida dentro do prazo estabelecido, o banco, por meios judiciais, vai vender a casa para satisfazer o seu prejuízo. A garantia dada em hipoteca, ela é fundada no valor do imóvel. Assim, o devedor ele tem que preservar o imóvel a fim de evitar a sua depreciação e desvalorização, o que diminuiria o valor da garantia dada. Assim como todos os outros direitos reais de garantia, a hipoteca ela é amparada pelo direito de sequela. Assim, mesmo que o devedor ele venda a casa para um terceiro, a hipoteca, o penhor ou a anticrese, ela seguirá o bem. Então, o bem continuará hipotecado, independente de quem seja o seu novo dono. A hipoteca também é dividida em espécies. Tem a hipoteca legal, a hipoteca convencional e a hipoteca judicial. A hipoteca legal, ela é fundamentada na lei e independe da vontade dos envolvidos. A hipoteca legal, ela possui fundamento jurídico nos artigos 1489 a 1491 do Código Civil. A segunda espécie de hipoteca é a hipoteca convencional, que, segundo a doutrina, é a mais importante porque ela depende da manifestação das partes. Ou seja, o devedor, ora é hipotecário, ele oferece um bem imóvel seu ao credor para garantir o pagamento de uma dívida. E no caso do não pagamento dessa dívida, vai ter execução para que o credor possa satisfazer o seu prejuízo. Essa espécie de hipoteca é considerada unilateral, porque ela gera uma obrigação apenas ao hipotecário, sendo um contrato acessório e solene. A hipoteca judicial, por sua vez, como o próprio nome já diz, é feita através de medida judicial, obedecidos os seguintes requisitos: que haja sentença condenatória judicial, que essa sentença condenatória judicial seja líquida, que haja o decurso do trânsito em julgado, especialização e registro no cartório imobiliário ordenado pelo órgão competente. O ordenamento brasileiro, no entanto, só faz menção à hipoteca judicial no artigo 466 do Código de Processo Civil. A anticrese ocorre quando o devedor ele passa a posse do seu imóvel, do seu bem imóvel, ao credor e esse passará a administrar o bem, colhendo os frutos e os rendimentos que ele lhe. Assim, o devedor ele pode perder a posse momentaneamente do imóvel. Um exemplo de anticrese é o contrato de locação, quando o bem imóvel do devedor é alugado para uma terceira pessoa e as mensalidades pagas vão direto para o credor e não para o devedor, até que a sua dívida seja quitada com o seu credor. Vou falar um pouquinho também sobre as características da anticrese, que são simples, que é um direito real de garantia, tem que haver a capacidade das partes, que vai além daquela capacidade genérica, tem que ter alienabilidade sobre o bem, requer a escritura pública no cartório imobiliário, deve ser necessariamente o bem alienável e, por fim, depende de tradição, porque a posse do imóvel vai passar para o credor até que haja a quitação da dívida. E, para concluir, podemos perceber que os direitos reais de garantia são garantias sobre coisas alheias, ou seja, é para assegurar que haja a quitação de uma dívida através de um bem, seja ele através do penhor, da hipoteca ou da anticrese.